Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Saudação especial a todos que estão nos acompanhando. Está começando mais uma edição do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. E o episódio 192 do Zona do Euro vai tratar sobre Copa do Mundo. A gente ainda vai seguir na nossa ideia de assuntos da Copa do Mundo. E para isso, o episódio 192 do Zona do Euro vai destacar principalmente a história dos craques que foram eleitos pela FIFA como melhor jogador de cada uma das Copas do Mundo que já tivemos. A gente preparou um material especial sobre isso para você acompanhar aqui no Zona do Euro. Também vamos seguir falando do velho continente, lá na Europa, na nossa proposta oficial do podcast, as transferências que estão movimentando o cenário no velho continente. Destaque para o zagueiro ex-Grêmio Vieri, que é o novo reforço da Fiorentina. A gente vai trazer detalhes dos valores da transferência do Vieri. E vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, porque a UEFA já determinou o caminho dos playoffs da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Longe ainda de chegar na fase de liga, mas já temos o caminho que as equipes vão percorrer nesse mata-mata. E tem time tradicional nessa primeira parte dos playoffs. Esses são os assuntos do episódio 192 do Zona do Euro, que está no ar. Quero dizer aos guaibeiros que nos acompanham o Zona do Euro, você pode acompanhar também o episódio 192 do Zona do Euro na Rádio Guaíba e além, claro, da Rádio Guaíba, você acompanha o Zona do Euro nas nossas plataformas digitais. O nosso canal do Spotify, Guaíba Esporte, para você nos acompanhar por lá. Também tem o nosso canal no Deezer. Você coloca Guaíba Esporte, também pode acompanhar o Zona do Euro por lá. E o YouTube Music com o Zona do Euro para você também acompanhar. Fica disponível no YouTube Music também os episódios do Zona do Euro. Você sabe que todos os sábados ao vivo na transmissão aqui na Rádio Guaíba e também aos domingos tem a reapresentação em alguns momentos. Mas a qualquer momento mesmo, para tu ouvir na hora que tu tiver com tempo, tiver nos acompanhando, quer acompanhar o Zona do Euro, você pode a qualquer momento lá nas nossas plataformas digitais que você vai ter o Zona do Euro. Quero dizer também que a mesa de áudio é do Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Então, vamos começar? O episódio 192 do Zona do Euro está no ar. E para a largada do Zona do Euro, vamos começar falando de Copa do Mundo, o assunto que está em voga nesse momento, né? O Zona do Euro, podcast que fala sobre o futebol europeu aqui na Rádio Guaíba, mas entre o mês de junho e julho, a gente está quase que fazendo praticamente um Zona da Copa, com matérias especiais, curiosidades, histórias que envolvem a Copa do Mundo como um todo. E entre as estrelas de algumas Copas do Mundo, tivemos aqueles que foram eleitos os craques de cada uma das edições da Copa do Mundo. Tivemos eleições polêmicas, como por exemplo a FIFA escolheu em 2002 o Oliver Kahn, o melhor jogador da Copa do Mundo daquele ano, e a ironia que na final, depois da eleição, o Oliver Kahn acabou falhando, o Brasil ganhou o pentacampeonato em cima da Alemanha. Isso fez a FIFA, inclusive, mudar essa escolha do melhor jogador de cada uma das Copas do Mundo a partir desse episódio do Oliver Kahn. Mas tivemos também consagrações, né, ao longo das Copas do Mundo, como por exemplo o Ferenc Puskás foi eleito melhor jogador de uma Copa do Mundo, Pelé se consagrou em 1970, em 1986 Diego Armando Maradona, tivemos Zinedine Zidane, Lionel Messi inclusive eleito 2 vezes o melhor jogador de Copa do Mundo. Então a gente vai trazer esse material especial para você. A partir de agora, a gente preparou para você acompanhar aqui no Zona do Euro material especial sobre os melhores jogadores das Copas do Mundo. Ah, e vale, hein?
Detalhe importante, pela escolha da FIFA. Cada uma das Copas a FIFA escolheu o melhor jogador e a gente vai trazer agora aqui no Zona do Euro. O melhor jogador da Copa do Mundo de 1930, disputada no Uruguai, foi o uruguaio José Nassaci, que foi capitão da equipe campeã do mundo. Nassaci foi capitão em todos os jogos que realizou pela seleção uruguaia de futebol, em tempos que o posto equivalia ao próprio treinador. Pelo Uruguai, ele foi o capitão e um dos líderes do time bicampeão olímpico em 1924 e 1928, títulos que renderam o apelido de Celeste Olímpica ao Uruguai. Nassaci também foi campeão do mundo em 1950, no chamado Maracanaço. José Nassaci é um dos poucos jogadores que foi campeão do mundo e campeão olímpico com o Uruguai. Juntamente com Obdúlio Varela, Nassaci são considerados os maiores capitães que a seleção de futebol do Uruguai já teve, por estar presente nos títulos olímpicos dos anos 20, aliado aos 2 títulos mundiais com a seleção. José Nassaci foi eleito o esportista do século XX por jornalistas uruguaios. Giuseppe Meazza foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1934. O atacante é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos do futebol italiano. Com a camisa da Squadra Azzurra, Meazza foi campeão mundial em 1934 e repetiu o feito em 1938, sendo um dos 2 únicos titulares em ambas as conquistas, ao lado de Giovanni Ferrari. Meazza jogou nos 3 principais clubes da Itália, Internazionale, Milan e Juventus, mas a sua maior ligação e idolatria está atrelada com a Inter. Pelos Nero-Azzurri, Meazza é considerado um dos 3 maiores jogadores da história do clube, e para muitos, ele está abaixo apenas do argentino Javier Zanetti. O estádio de Milão, o San Siro, leva oficialmente o nome do craque. A mudança ocorreu em 28 de outubro de 1979, no primeiro clássico entre Milan e Inter após a morte do atacante. Além disso, o atacante Giuseppe Meazza é um dos 3 maiores artilheiros da história da seleção italiana de futebol. Artilheiro da Copa do Mundo de 1938 com 7 gols marcados, o brasileiro Leônidas da Silva foi eleito o melhor jogador da competição. Leônidas foi um dos principais jogadores do Brasil na campanha que rendeu o 3º lugar daquela Copa do Mundo para a nossa seleção. Leônidas da Silva também ficou conhecido como Diamante Negro, ou Homem Borracha. É considerado como um dos maiores e mais importantes atacantes do futebol brasileiro da metade do século XX. Por exemplo, o chocolate Diamante Negro carrega esse nome em homenagem ao atacante. O meio-atacante brasileiro Zizinho foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950. Conhecido como Mestre Ziza, ele foi o principal maestro da seleção brasileira no torneio que foi disputado aqui no Brasil. Zizinho é reconhecido como um dos maiores craques do século XX e um dos maiores jogadores de futebol brasileiro da era anterior a Pelé. Considerado o sucessor de Leônidas da Silva, com quem Zizinho atuou no Flamengo no início da década de 40, o meio-atacante é um dos antecessores e, neste caso, a inspiração para o Rei Pelé. Em 1999, Zizinho foi eleito o 4º maior jogador brasileiro de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Em 1954, a Hungria teve o artilheiro da Copa do Mundo, o atacante Sándor Kocsis, mas também teve o melhor jogador da competição, Ferenc Puskás. Aquele time húngaro era um dos grandes times do futebol europeu, uma das grandes forças do continente, mas acabou perdendo de forma surpreendente a final do Mundial para a Alemanha em 1954, em Berna, na Suíça. Natural de Budapeste, capital húngara, Puskás é considerado o maior jogador da história do seu país. Além da Hungria, ele defendeu a Espanha e até hoje é um dos poucos jogadores a disputar uma Copa do Mundo por 2 países diferentes. Ferenc Purseld-Bíró, Ferenc Puskás, fez parte de uma forte seleção húngara da década de 50, quando o elenco ficou conhecido como os Mágicos de Magyáris. O país ficou 4 anos invicto, ganhando a medalha de ouro do futebol nos Jogos Olímpicos de 52, em Helsinki, na Finlândia, e sendo vice-campeão do mundo em 1954. Seus 84 gols em 85 jogos fazem de Puskás o maior artilheiro da história da Hungria. Puskás tinha patente de major, daí a origem do seu apelido Major Galampante.
e o húngaro marcou época atuando pelo Real Madrid da Espanha. O prêmio de gol mais bonito do ano leva o seu nome e o estádio da seleção húngara de futebol é a Puskás Arena em sua homenagem. O melhor jogador da Copa do Mundo de 1958 foi Valdir Pereira, o Didi. O meio-campista disputou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, sendo campeão em 1958 e 62. Eleito craque do Mundial de 58, ganhou o apelido de Senhor Futebol pela imprensa europeia. Um dos melhores e mais elegantes meio-campistas da história, Didi era especialista em bolas paradas, sendo a ele creditado a invenção do chute folha seca, técnica de chute que atualmente é executada pelo craque português Cristiano Ronaldo. O ilustre dramaturgo e fanático torcedor do Fluminense Nelson Rodrigues também o apelidou de Príncipe Etíope. Didi é um dos grandes ídolos dos rivais Fluminense e Botafogo. Na Copa do Mundo que o Brasil venceu em 58 na Suécia, Didi foi eleito o melhor jogador e Pelé foi a grande revelação daquele torneio mundial. Em 1962, o craque da Copa do Mundo foi Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, que se notabilizou pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes. É considerado um dos mais célebres ponta-direita da história do futebol. O Anjo de Pernas Tortas foi um dos principais jogadores do Brasil na conquista da Copa do Mundo de 58 e principalmente da Copa do Mundo de 62, quando após a contusão de Pelé, tornou-se o principal jogador do time brasileiro. Garrincha foi incluído na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitados do mundo. Já em 1994, Garrincha foi selecionado para a seleção de todos os tempos da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1966 foi realizada na Inglaterra, onde os donos da casa conquistaram o título ao derrotar a Alemanha em uma polêmica final no estádio Wembley. O craque da Copa do Mundo foi Sir Bob Charlton. Um dos maiores ídolos da história do Manchester United da Inglaterra, Bob Charlton foi revelado na base do clube e fez parte dos chamados Busby Babes, os bebês do técnico Matt Busby, pois o elenco tinha média de idade de 21 anos. Bob Charlton é um dos sobreviventes do acidente aéreo que ocorreu em 1958 com a delegação do Manchester United, que retornava de uma partida em Belgrado, na Sérvia. Depois, o meia se recuperou, voltou a jogar futebol e foi campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Manchester United e foi campeão mundial com a Inglaterra em 1966. Bob Charlton, que apelidou o estádio do Manchester United, o Old Trafford, em Teatro dos Sonhos. Bob Charlton é considerado um dos melhores jogadores, não só do futebol inglês, mas também mundial. O melhor jogador da Copa do Mundo de 1970 no México foi o Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento dispensa qualquer tipo de apresentação. A primeira Copa do Mundo de Pelé foi a de 1958, na qual ele ganhou a camisa 10, resultado de uma desorganização, pois os líderes da Federação Brasileira não enviaram os números das camisas dos jogadores e coube à FIFA escolher quais seriam os números usados no Mundial, ficando o Pelé com a camisa de número 10, segundo informações da época. Em 29 de junho de 1958, Pelé se tornou o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, aos 17 anos e 249 dias. Ele marcou 2 gols naquela final, onde o Brasil venceu a Suécia por 5-2 em Estocolmo. Na Copa do Mundo de 62, Pelé já era tido como um dos melhores jogadores do mundo. Porém, o craque sofreu uma lesão durante o Mundial, mas fez parte do time campeão daquela Copa. Já em 1966, a seleção brasileira uniu Pelé e outros craques para aquele Mundial. Porém, a Copa ficou marcada, entre outras coisas, por faltas graves em cima do camisa 10 que o deixaram ferido por defensores búlgaros e portugueses. A Copa do Mundo de 70 foi marcada pela magia do craque brasileiro, que juntamente com um esquadrão ajudou o Brasil a conquistar o tricampeonato no México ao derrotar a Itália por 4-1 na final que ocorreu no Estádio Azteca. Gerson, o canhotinha de ouro, conta como foi o lançamento para o Pelé diante da Tchecoslováquia, onde ele marcou o gol na estreia do Brasil em 1970. O gol que o Pelé fez, que dominou no peito, eu tô aqui com o Everaldo, mas eu tô olhando ele. E ele começou a andar por trás do zagueiro. É hora de eu lançar, porque senão ele vai chegar na frente. E chegando na frente ele está impedido. E a responsabilidade do impedimento é minha. A responsabilidade é minha, o erro é meu. Se ele entrar impedido, o erro é meu, que eu demorei a lançar.
sabendo da velocidade dele. Então, eu tô vendo ele caminhar. Aí meti a bola ali. Ele entrou, dominou no peito. Ele fez a coisa mais difícil. Dominar no peito é fácil. Relativamente fácil. O lançamento é relativamente fácil. Agora, o problema é que ele dominou no peito, trocou a passada, aí é que é o problema. Ele amortece no peito, trocando a passada. Ele botou no peito e botou aqui na frente. Porque o cara tá aqui, grudado com ele. Ele dominou no peito, girou pra cá, botou na frente. Trocou a passada e chutou. Esse aqui é o difícil. O rei do futebol falou sobre a formação do time brasileiro da Copa do Mundo de 70. O time de 70 da seleção brasileira foi o melhor time, pelo menos, que eu vi em toda a minha carreira. Nesses 35 anos de carreira, eu vi vários times bons. Teve um time da Rússia, que o pessoal nem se lembra mais, que foi 58, um timaço. Nós tivemos a Inglaterra, que foi campeã, mas igual a seleção brasileira de 70, não tem ninguém. Não teve nenhuma seleção no mundo que tivesse o conjunto da equipe. Só para vocês terem uma ideia, a seleção tinha o Rivelino, que era número 10 no Corinthians. Tinha o Tostão, que era número 10 no Cruzeiro. Tinha o Pelé, que era número 10 no Santos. E tinha o Gerson, que era número 10 no Flamengo. 4 camisa 10. Até o Rivelino teve que ir para Ponte. Em entrevista recente ao canal de YouTube Portal da Copa, Rivelino, um dos integrantes daquele histórico time de 70, falou recentemente sobre a importância de Pelé para a equipe. Para mim, exemplo de profissional igual Pelé, se o bife estava duro, porque não era filé mignon que a gente comia, né? Ele cortava pedacinho devagar. Eu não conseguia comer, pô. Não é possível. Ele vai reclamar, pô. Pô, ele reclama, alguma coisa muda, né? Não reclamava se o bife era duro, se a gente tinha de correr meia hora. Pô, nunca vi ele reclamar. E o astral dele, muito pra cima, pô. Muito positivo. Pô, o que ele passava, pô, você viu um homem daquele, maior jogador do mundo. Treinava que nem um louco. Comia tudo que era pra fazer, fazia. Eu vou reclamar do quê? Então você tem o Tostão, coitado, que passou um período muito difícil, o Tostão, deslocamento da retina. Então ele treinava, almoçava e ia pro quarto fazer tratamento. Aí voltava, porque a gente treinava em 2 períodos. A gente dormia porque, pô, foi muito desgastante, era, né, no início. A gente acompanhando o sofrimento dele, mas ele buscando também, querendo ver o esforço dele para jogar. Então eu não tinha como reclamar. Você não vou falar para você que aquele time era unido. Tinha jogador que eu não conversava muito. Tem jogador que é 8, tudo bem, mas no campo, mesmo, no campo é uma coisa. Eu quero ganhar, a gente queria ganhar. Mas, pô, eu não preciso almoçar com ele, eu não preciso sair com ele. Tinha outro jogador que tinha mais afinidade. O Edu era um, o Clodoaldo era outro, né? O Gerson sempre com ele, o Brito, então. Vamos dizer, a gente tinha tinha outros jogadores que, pô, o Everaldo era quieto. Mas era quieto, o jeito dele, era mais sério. Vamos dizer, tinha uns, o Piazza também era muito mais brincalhão, mas menos, assim. Eu acho que tem que estar unido, meu ponto de vista, é no campo. Lá dentro eu morro por você. Eu corro por você, não falo, vou passar pra você fazer gol, vou dar 10 bolas pra você fazer gol, pô, vou dar as 10 bolas. Mas é isso aí que tem que estar unido, é ali dentro, pô. Não é lá fora, o grupo é unido, esse papo. Acho pra mim é um papo mais pegajoso. Pelé atuou por 18 anos consecutivos pelo Santos. Depois, mais 2 temporadas no Cosmos dos Estados Unidos. O único jogador de futebol a conquistar 3 Copas do Mundo e sendo conhecido como o rei do futebol, Pelé só foi receber uma bola de ouro da FIFA em janeiro de 2014. O craque brasileiro foi homenageado por sua trajetória e impacto global no futebol. O craque da Copa do Mundo de 1974 foi o holandês Johan Cruyff. A Holanda foi vice-campeã daquele Mundial, mas a laranja mecânica do técnico Rinus Michel chamou a atenção do mundo pelo seu estilo de jogo. O grande expoente técnico daquele time era o meia Johan Cruyff, formado nas categorias de base do gigante Ajax de Amsterdã, na Holanda. Cruyff é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Marcou época atuando pelo Ajax e depois no Barcelona. Na Holanda, ainda vestiu a camisa do Feyenoord, além de ser o lendário dono da camisa 14 da seleção holandesa. Cruyff foi eleito bola de ouro em 1971, 1973 e 1974. Cruyff faleceu em 2016 e logo na sequência o Ajax anunciou oficialmente que seu estádio, a Amsterdã Arena, passaria a se chamar Johan Cruyff Arena. Além do clube holandês, também é a casa da seleção holandesa de futebol. A Copa do Mundo de 1978 teve a assinatura de Mário Kempes. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Campeão com a Argentina, o atacante foi o autor de 2 gols na decisão diante da Holanda no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O argentino também foi o artilheiro daquele Mundial com 6 gols marcados.
Algoz do Brasil, na Copa do Mundo de 1982 na Espanha, o italiano Paolo Rossi foi eleito o melhor jogador do Mundial. O italiano também foi o artilheiro do torneio com 6 gols marcados, sendo que 3 deles foram na chamada tragédia do Sarriá contra o Brasil na segunda fase daquele Mundial. Na final, Rossi fez um dos gols da Itália na vitória por 3-1 sobre a Alemanha no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Paolo Rossi é o único jogador a ganhar os 3 principais prêmios da Copa do Mundo. O título, quando foi campeão com a Itália, artilheiro do torneio e melhor jogador eleito pela FIFA em uma única edição da Copa do Mundo. Se em 1970 o México viu a consagração de Pelé, em 1986 os mexicanos viram a glória de Diego Armando Maradona. O atacante argentino foi o grande nome e referencial técnico do time argentino que conquistou aquela Copa do Mundo e também foi eleito craque da competição. Nas quartas de final contra a Inglaterra, Maradona marcou o chamado gol do século ao driblar vários adversários ingleses antes de anotar um golaço no Estádio Azteca. Na sequência, o craque argentino marcou o gol batizado como La Mano de Dios. Dieguito, El Pibe, El 10 são alguns apelidos dados a Maradona, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Revelado pelo Argentinos Júniors, Maradona marcou época atuando pela seleção argentina e passou por clubes como Boca Juniors, Barcelona e se tornou ídolo em Nápoles, com a camisa do Napoli na Itália. O centroavante brasileiro Careca relembra a parceria vitoriosa com Maradona no Napoli, na Itália, e confronto na Copa do Mundo de 1990, que aconteceu 4 anos depois do argentino ser campeão no México. Sabe, porque a gente tinha uma dificuldade nossa, era de sair, da gente tentar ter a nossa vida normal, como a gente tem aqui. Quer dizer, lógico, tem um torcedor, vamos fazer uma foto, mas lá era, assim, com todo o respeito, massacrante. Por quê? É o Sul, pobreza, nunca tinha ganho nada, o cara chegou, evolucionou o negócio, ganhou o primeiro título depois de 63 anos, né, que foi de 86 para 87, eu cheguei em 87 e 88. Ele fez aquela cidade, deu, sei lá, dignidade àquela cidade, ninguém respeitava nada, tratava como um lixo. Só um parênteses, quem quiser acompanhar essa história, tem um documentário ótimo na HBO Max, chamado Diego, que conta justamente toda a trajetória dele no Napoli, que depois aparece o Careca. Então a gente não conseguia sair, a gente tinha que sair para jantar, 2 horas da manhã, 2h30, 3 horas, na hora que tava fechando, a gente ligava, nós estamos chegando. Que eu ligava no telefone fixo, porque não tinha celular. Ainda bem, porque senão você não tinha como. E a gente ficava lá 3, 4 horas, não sei o quê. De vez em quando quando a gente ia só alguns jogadores, a gente dava uma estendida, porque ele gostava de cantar. Então tinha uma boate lá, uma mela, né, que é maçã, né? E que ele ia lá no piano, os caras, aí começava a cantar. Falei, puta, aí é difícil, você pode ficar até 10 horas da manhã aguentando você, não dá nada. E eu vou embora. Então era difícil, mas a gente se reunia muito. Segunda-feira lá na minha casa, eu tinha aí com o pessoal aqui, até do Bácio, Marco, né, certo, que era tudo coisa, a gente frequentava, ele mandava umas picanhas lá pra mim, a gente fazia churrasco. Quinta-feira era feijoada em casa. Aí às vezes tinha... Quarta-feira, quando a gente jogava, ou de terça, ia no alemão, ou ia na casa dele, que ele fazia as parrilhas, né? Eu falei, pô, só que o churrasco nosso era melhor. Então a gente começava a coisa. Então a gente se dava super bem, as crianças, as duas, a Dalma e a Janina, né? Mesma idade da Ellen e da Aline, com minhas filhas. E eu tenho mais um, né? Que é o Thiago. Então a gente saía muito em parque de diversão, a gente tinha que ir de boné, de barba, peruca. Disfarçava? Pra gente, disfarçava, ia pra Disney em Tóquio, era a mesma coisa, não tinha como sair com a molecada, não tinha vida. Então a gente, quando tinha as férias, a gente vinha eu vinha pro Brasil, ele ia pra Argentina, às vezes ele vinha pra cá, mas lá a gente não tinha essa liberdade, então era muito, assim, pesado pra gente, que a gente queria ser normal, né, vamos dizer. Lógico. Mas era difícil, e a alegria nossa quando eu ia pro estádio, né? Os caminhos eram mesmo. Então tinha fila, tipo aquele corredor de gente esperando que a gente ia passar. Tipo o treino 2h30 da tarde, 1h, começava a fazer fila nos trajetos nossos ali, de gente com bandeira, querendo o semáforo, a gente tinha que passar no vermelho, porque se parasse, os caras pulavam em cima do carro, do capô. Era loucura, cara. Mas isso era todo dia. Marco Aurélio Cunha conta mais. Maradona disputou as Copas do Mundo de 1982, 1986, 1990 e a sua última foi em 1994 nos Estados Unidos. Naquela Copa, o craque argentino foi pego pelo exame antidoping.
O craque da Copa do Mundo de 1990 foi o italiano Salvatore Schillaci, que também foi o artilheiro da Copa do Mundo do mesmo ano, com 6 gols marcados. Totò Schillaci ganhou notoriedade ao longo do Mundial, pois começou como reserva e se tornou titular ao longo da competição, onde ajudou a Itália a chegar na 3ª colocação do torneio. Romário foi eleito o craque da Copa do Mundo de 1994. Autor de 5 gols naquele Mundial, o baixinho foi o principal nome da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato mundial ao derrotar a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos. Na semifinal, Romário fez o gol da vitória brasileira por 1-0 diante da Suécia no estádio Rose Bowl em Pasadena. Em entrevista ao portal The Players Tribune, Romário falou sobre a Copa do Mundo de 1994 e o título conquistado nos Estados Unidos. Alguns motivos. Primeiro porque eu tinha convicção de que eu ia fazer a Copa da minha vida, que eu iria ser o melhor. E eu acreditava muito naquele grupo, porque o grupo não saiu, não vou dizer desacreditado, mas não saiu do país como o grupo que tinha total condição de ganhar a Copa do Mundo, como outros já saíram. E eu confiava nos caras. Aquela geração ali, ela era preparada para ganhar, porque a gente já tinha ganho a Copa América no ano de 89, né? E a gente já tinha outros títulos também, antes da Copa de 94. Então a gente estava preparado para ganhar. E eu, quando trago a responsabilidade para mim, que eu era o grande nome daquela seleção, eu diminuo a responsabilidade para os caras. Então, assim, acredito que aquilo ali foi uma forma que eu encontrei de deixar os caras relaxados. Se tiver que entrar pica, entra no meu, não entra no deles. É mais ou menos isso. E você falava isso com essa certeza, peso, era o seu instinto. Natural. Isso está embutido no dom? Sempre foi. No dom e na prática, né? Dom e na prática. Tem uma história interessante que eu quero deixar você falar, que é o lance do bicho, né? Isso foi sempre quando tem divisão de premiação, sempre tem problema. Isso é histórico, né? Assim, eu tô falando na minha época, né? Clube, seleção e tal. E aí, na Copa do Mundo, existia um determinado valor que era dividido pelos 11 que jogavam, pela comissão técnica 3, 4, e aí os outros reservas, porque na época eram 23 jogadores, mas não podiam ficar os 23 no banco. Alguns ficavam fora do banco. Então entre os jogadores eram divididos de três formas: titular, reserva e aqueles que não participaram. E da comissão técnica também, tipo o treinador, o preparador físico, o médico e o outro lá recebiam o valor e os outros menos. E aí roupeiro, massagista, roupeiro eram 2, massagista eram 2, a gente tinha cozinheiro, a gente tinha um cara que trabalhava no telefone, recebiam alguma coisa que os jogadores davam. Então eu entendi que isso não era correto. Tá todo mundo ali no mesmo barco. Então eu puxei essa ideia de dividir. São quantas pessoas que estão aqui hoje na comissão? Vamos imaginar, 40. Então o Romário, que era o maior nome da seleção, e o cozinheiro, nada contra o cozinheiro, porque ninguém sabia quem era, que não estava no dia a dia, vão receber igual. E aí fui falando com alguns jogadores e teve essa reunião em relação a isso. Alguns que eu não lembro, senão eu ia te falar, foram o contrário. Mas aí acabou a maioria ganhando e foi isso que aconteceu. Isso foi muito bom para todo mundo. Todo mundo se sentiu no mesmo barco, com a mesma obrigação. E eu acredito que a partir desse momento a seleção ficou mais forte. A FIFA elegeu Ronaldo como o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998. Inclusive, neste Mundial, se tinha expectativa pela consagração do atacante brasileiro, que chegou ao torneio com 2 prêmios de melhor jogador do mundo. Porém, horas antes da decisão contra a França, Ronaldo sofreu uma convulsão. No fim, acabou jogando, mas fez uma partida apagada e viu a vitória dos donos da casa naquela final.
4 anos mais tarde, Ronaldo seria campeão com o Brasil e o artilheiro com 8 gols marcados, sendo 2 deles na decisão contra a Alemanha. O camisa 9 brasileiro só não foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002, pois a FIFA fez a eleição do melhor jogador da competição antes da grande final. Por ironia do destino, o goleiro alemão Oliver Kahn, que ficou com o prêmio de melhor jogador, acabou falhando em um dos gols daquela final. A partir deste episódio, a FIFA passou a eleger o melhor jogador da Copa após a partida da grande final do torneio. Ao todo, Ronaldo fez 15 gols na história das Copas. Entre 2006 e 2014, ostentou o posto de maior artilheiro da história dos mundiais. Como antecipado, a FIFA elegeu Oliver Kahn como o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002. Até hoje, o alemão é o único goleiro a ser eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Um dos grandes nomes do futebol alemão, Kahn também foi eleito o melhor goleiro do mundo em 3 temporadas e o melhor arqueiro da Europa em 4 temporadas. Kahn foi revelado em 1987 pelo Karlsruher, onde atuou por 6 temporadas. Na sequência, foi para o gigante Bayern de Munique, onde atuou por 14 anos e se tornou uma lenda no clube. O melhor jogador da Copa do Mundo de 2006 foi o meia francês Zinedine Zidane, que conduziu a França até o vice-campeonato mundial na sua última competição como atleta de futebol. Após aquele mundial, o craque francês anunciou sua aposentadoria dos gramados. Zinedine Ayazid Zidane é descendente de argelinos, mas nasceu em Marsella, no sul da França. Zizou atuou por Cannes, Bordeaux na França, Juventus na Itália e Real Madrid na Espanha. Foi um dos nomes da seleção campeã do mundo em 1998 em casa, mas também fez parte do time que fracassou 4 anos depois no Mundial de 2002. Em 2006, cresceu durante a Copa e foi capitão da equipe que foi até a final contra a Itália. O camisa 10 abriu o placar de pênalti naquela decisão em Berlim, na Alemanha. Bola aberta pelo lado esquerdo, Maludá dominou, invadiu uma área, foi pro solo, o árbitro marca penalidade máxima para a França. Maludá invadiu uma área, foi pro solo, ele vai confirmar em continente o pênalti, Felipe Gamba. Orestes, minha primeira impressão foi de que o Maludá foi tocado por trás no momento que ele entrou na área, um toque por trás nele, feito pelo Materazzi 23. Foi a minha primeira impressão. Prepara-se Zidane para fazer a cobrança do pênalti. Foi para a bola, perna direita, bateu. Na trave, voltou. O árbitro vai confirmar. Gol da França, Zidane cobrando o pênalti. Ele cobrou com categoria, mas ela subiu, deu na baliza transversal e quicou dentro do gol. Marca o primeiro gol da decisão da Copa do Mundo. 7 minutos do primeiro tempo, no Estádio Olímpico em Berlim. No placar da decisão, 1 para a França, Zidane, 0 para a Itália. Detalhe porque o Brasil quer ouvi-lo na Guaíba, Felipe Gamba. Muita frieza do Zidane no momento da cobrança do pênalti. Perna direita cravadinha em uma decisão de Copa do Mundo. A bola explodiu no travessão e na queda caiu dentro do gol do Buffon. 1-0 França, Zidane Belki. Zidane marca o seu 3º gol na Copa, ele já é um dos vice-artilheiros, é o 9º gol da França. A Itália leva recém seu 2º. A França vai ficando com o bicampeonato. Na última decisão contra o Brasil, 12 de julho de 98, também ele, Zidane, abriu o marcador, então, aos 27 minutos da primeira etapa. Porém, a Itália empatou e sagrou-se campeã nos pênaltis. O último ato de Zidane em campo foi a cabeçada no zagueiro italiano Marco Materazzi. Zizou foi expulso e não participou da decisão por pênaltis, mas mesmo assim, as suas atuações ao longo do Mundial lhe renderam o prêmio de melhor jogador daquela Copa do Mundo. A Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, teve como seu melhor jogador o uruguaio Diego Forlán. Filho do ex-jogador Pablo Forlán, começou como atleta no tênis, mas ainda na infância partiu para o futebol. Na seleção do Uruguai, Forlán era um dos principais líderes do time que foi semifinalista da Copa de 2010. Na decisão do 3º lugar, o camisa 10 marcou o gol que foi eleito o mais bonito daquela Copa. No ano seguinte, Forlán foi campeão da Copa América com o Uruguai ao derrotar o Paraguai na decisão disputada no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Diego Forlán é o 6º jogador com mais partidas disputadas na história do Uruguai e é o 3º maior artilheiro da história da Celeste Olímpica.
Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014. Sua estreia foi com um belo gol contra a Bósnia no estádio Maracanã, que deu a vitória para a Argentina. Depois foi decisivo na vitória sobre o Irã e também contra a Nigéria. No jogo contra os africanos, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, Messi marcou 2 gols, sendo um deles um belíssimo gol de falta. Enyama, mais uma vez desesperado, falando com seu time ali, organizando a barreira. Risoli vai lá bater um papo, não levanta o braço não, porque se bater no braço eu vou dar falta. E eles ficam de frente agora, eles não ficam mais ali do impedimento. Lá vai o Messi, hein? Bateu o Messi no cantinho, gol da Argentina! Gol Messi! Olha lá, abraça o homem. Levanta a torcida argentina, o Enyama preferiu nem ir. Só ficou olhando. O Júnior já tinha chamado a atenção, ele já calibrou a outra. E essa tá melhor, tá mais pro meio, tá boa de bater. Ele bateu e aí vem o sorriso. Sorriso tímido, contido, conhecido do mundo inteiro. Mais um gol de Lionel Messi. Olha só, bateu a falta, Enyama até deu uns 2 passos ali, depois desistiu. Falou, não dá pra chegar não. Argentina na frente, com o Messi mais uma vez, Júnior. É ele, né? Tem jeito, dali daquela posição, ele bate realmente muito bem, né? E o Enyama não foi na bola, porque ele bateu com precisão e com força. Aquela batida seca, né? Por isso que ele desistiu até de ir na bola. Decisivo ao longo da primeira fase, mas há quem diga que ao longo daquele mata-mata de Copa do Mundo, o melhor jogador argentino foi Ángel Di Maria. Mas mesmo perdendo a final no Maracanã para a Alemanha, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Outro vice-campeão foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo foi em 2018. Neste caso, o nome é Luka Modric. O croata nasceu em Zadar, no leste da Croácia, em 1986. O camisa 10 e capitão da Croácia cresceu em um pequeno vilarejo de seu país. Luka Modric começou sua carreira como atleta profissional em 2003, no Dinamo Zagreb, um dos clubes mais populares da Croácia. Depois passou por Tottenham, na Inglaterra, mas foi no Real Madrid da Espanha que despontou para a lista dos grandes jogadores do mundo. Em 2018, o croata foi eleito o melhor jogador do planeta. Foram 13 anos vestindo a camisa merengue, mas desde junho de 2025 defende o Milan da Itália. Em 2022, Lionel Messi voltou a ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Porém, diferentemente de 2014, no Mundial do Catar, o argentino comandou a sua seleção na conquista do tricampeonato mundial. Na decisão, o camisa 10 argentino marcou 2 gols e depois levantou a taça do Mundial como capitão. Na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi já ultrapassou o alemão Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história dos mundiais. Já tocou para Lionel Messi, ele vai se mandando, Messi, Nico Gonzalez pro Messi, dominou para fazer o hat-trick, Messi! Gol! Do maior da história! Lionel Messi, o maior artilheiro da história das Copas! Ele iguala Miroslav Klose, chega aos 16 gols em Copas do Mundo, campeão em 2022, maior artilheiro da história em 2026, ele é Lionel Messi, ele é a história, Messi, 3 para a Argentina, 0 para a Argélia, de todos os jeitos, com todo o talento. Mais um de fora da grande área. Lionel Messi, 16 vezes em Copas do Mundo. Essas escolhas, né? O Totò Schillaci, destaque, uma surpresa ter sido o melhor jogador do mundo com a seleção italiana em 1990. Maradona e Pelé, de fato a consagração de 2 grandes jogadores, né? No mundo das Copas, né? O Maradona em 86 com o título
da Argentina, sendo esse pilar, esse cara importante para a Argentina conquistar aquela Copa do Mundo. E o Pelé, pela sua representatividade e tudo que jogou na Copa de 70. Ferenc Puskás também chamando a atenção, né, do mundo ao ser eleito o melhor jogador na Copa do Mundo. O Messi, que em 2014 há quem diga que o Di Maria jogou mais que ele, mas ganhou o Lionel Messi, né? Só que o título mesmo acabou ficando com a Alemanha. Mas o melhor jogador daquela Copa foi eleito o Lionel Messi. Muita gente diz que foi no nome, mas em 2022, indiscutível, o Lionel Messi ter sido o melhor jogador da Copa do Mundo, porque foi simplesmente fenomenal a atuação do Lionel Messi em 2022 na campanha do tricampeonato da Argentina. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o episódio 192 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes. Todo sábado aqui na Guaíba você confere o podcast que fala sobre o futebol europeu, passa limpo futebol europeu do jeito diferente, do nosso jeito aqui na Guaíba, com matérias especiais, com informações, com curiosidades. Claro que nesse período de Copa do Mundo a gente está trazendo um Zona do Euro focado na Copa do Mundo, né? Focado nas histórias dos mundiais, na história desse mundial que a gente vem acompanhando, que agora nessa sua fase mata-mata para definir logo mais o seu campeão. Então, o Zona do Euro mais focado nos assuntos de Copa do Mundo. E há pouco nós falamos sobre os melhores jogadores, né? As eleições da FIFA de melhor jogador para cada uma das Copas do Mundo. E a gente trouxe esse material aqui no Zona do Euro. Como nos outros episódios, e aí recomendo você a acompanhar os demais episódios do Zona do Euro disponível no Spotify, Guaíba Esporte, nosso canal de Spotify da Rádio Guaíba lá. Todos os episódios disponíveis, desde o primeiro Zona do Euro até este, que é o episódio 192. Você pode conferir no Deezer e também no YouTube Music as outras edições do Zona do Euro e as mais recentes, as últimas 5, todas tratando diretamente com curiosidades relacionadas à Copa do Mundo. Neste falamos então sobre a eleição dos melhores jogadores da Copa do Mundo e a gente trouxe esse destaque para você aqui dentro do Zona do Euro na Rádio Guaíba. Bom, vamos seguir o Zona do Euro porque agora nós vamos falar sobre o futebol europeu. Copa do Mundo está rolando, né? As principais informações todas voltadas para a Copa do Mundo, mas a principal janela de transferências do velho continente está aberta e está a milhão. Os clubes buscando confirmar suas contratações, seus reforços. O Atlético de Madrid, por exemplo, anunciou o lateral esquerdo Grimaldo, que estava no Bayer Leverkusen da Alemanha, agora vai jogar no Atlético de Madrid da Espanha. Foi uma das movimentações dessa janela de início, né, de temporada na Europa. Já tinha algumas confirmações sendo engatilhadas, né, e elas vão acontecendo aos poucos e a gente vai estar trazendo aqui no Zona do Euro. Mas, se a gente for fazer um link para o cenário do futebol brasileiro, tivemos também a confirmação do Vieri, zagueiro que estava aqui no Grêmio e que agora vai reforçar a Fiorentina da Itália. Zagueiro de 21 anos, que é o novo reforço da Fiorentina, já fez exames médicos no clube italiano e já está em Firenze, onde vai iniciar, né, a sua pré-temporada com a equipe da Fiorentina. A transferência do Vieri foi concretizada em 15 milhões de euros, pelas informações da equipe de reportagem aqui da Rádio Guaíba, de forma direta o pagamento ao Grêmio. Só que ainda tem mais 2 milhões de euros por metas que tornam essa operação em 17 milhões de euros. Fizemos um levantamento, primeiro abrindo essa discussão, né? Quanto que vale um zagueiro no futebol hoje? Porque os mais valiosos são os atacantes, mas os zagueiros também. E o Vieri se tornou a terceira maior negociação de um zagueiro do futebol brasileiro para a Europa. A gente elencou as 5 maiores e o Vieri, com essa transferência, ao todo totalizando 17 milhões de euros, ocupa a terceira colocação. O top 5 tem o Vitor Reis na primeira colocação, que foi negociado no ano passado com a equipe do Manchester City. Ele era o zagueiro do Palmeiras, foi para o Manchester City por 37 milhões de euros. Essa foi a transferência mais cara de um zagueiro no futebol brasileiro para a Europa. O Vitor Reis vai para o Manchester City,
nessa temporada europeia, temporada 25-26, ele é emprestado pelo Manchester City ao Girona, da Espanha, que é um parceiro do Grupo City. Ganha minutagem no Campeonato Espanhol e certo destaque com a campanha do Girona no Campeonato Espanhol. E a expectativa é que agora ele participe de toda a pré-temporada com o Manchester City e permaneça no clube inglês. Inclusive, o Vitor Reis chegou a ser convocado nos últimos amistosos da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Não se nutria a expectativa do Vitor Reis estar na Copa do Mundo, como de fato não está. Mas a expectativa é que ele comece a fazer com mais frequência parte desse ciclo da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Tanto que o Manchester City pagou ao Palmeiras no ano passado 37 milhões de euros. Na segunda colocação está o Lucas Beraldo, negociado em 2024 pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain da França. Os franceses pagaram 20 milhões de euros pelo Beraldo, a equipe do São Paulo. O Beraldo também, um zagueiro que vem frequentando a seleção brasileira. É uma expectativa que no próximo ciclo de Copa do Mundo ele possa estar com a seleção brasileira. Ele foi negociado por esses 20 milhões de euros e faz parte do grupo bicampeão europeu com o Paris Saint-Germain, porque ele ganha as duas Ligas dos Campeões. Ele está no grupo do Paris Saint-Germain bicampeão europeu. Inclusive, nessa última temporada, entrando em alguns momentos, e como de fato foi na final contra o Arsenal, para jogar como volante. Na decisão de pênalti, o Beraldo também converteu o seu penal contra a equipe do Arsenal. Esse foi a segunda maior negociação de zagueiro do futebol brasileiro para a Europa. Em terceiro está o Vieri, 15 milhões de euros mais 2, milhões de euros em variáveis, totalizando 17 milhões de euros nessa negociação do Grêmio para a Fiorentina. Em quarto lugar está o Yerry Mina, o colombiano, foi negociado em 2018 por 12 milhões e 400 mil euros, do Palmeiras ao Barcelona. O Mina, depois do Barcelona, ainda jogou no Everton, na Inglaterra, agora está no futebol italiano. E na quinta colocação, para fechar esse top 5, temos o Breno, que em 2008 foi negociado por 12 milhões de euros pelo São Paulo ao Bayern de Munique, da Alemanha. O Breno foi a revelação daquele Campeonato Brasileiro de 2007, na qual é campeão com a equipe do São Paulo, num trio de defesa da equipe do técnico Muricy Ramalho, e no início de 2008 ele é negociado por 12 milhões de euros com o Bayern de Munique da Alemanha. Portanto, o top 5 das transferências de zagueiros do futebol brasileiro para o futebol europeu. O Vieri, que foi por 17 milhões de euros para a Fiorentina da Itália, ocupando a terceira posição. O Vieri também se tornou a quarta negociação mais cara da história do Grêmio, porque o Arthur foi vendido por 31 milhões de euros para o Barcelona em 2018 e ainda é a negociação mais cara da história gremista. Em segundo, tem o Everton, que foi negociado por 20 milhões de euros com o Benfica de Portugal em 2020. Em terceiro, empatados, o PP, negociado em 2021 por 15 milhões de euros para a equipe do Porto. E agora o Vieri, com essa transferência direta, 15 milhões de euros, sendo a quarta negociação mais cara. Se a gente somar as variáveis, vai para 17 milhões de euros, inclusive o Vieri ultrapassa o PP nas transferências mais caras da história do Grêmio para o futebol europeu. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o episódio 192 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes, Zona do Euro, podcast do futebol europeu aqui da Rádio Guaíba. Aos sábados na programação da Rádio Guaíba, e depois que sai do ar na Rádio Guaíba já fica disponível de forma imediata nas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar pelo Deezer, pelo YouTube Music e também pelo Spotify. Só colocar Guaíba Esporte que você vai nos achar, tanto na playlist do YouTube Music quanto no Deezer e principalmente lá no Spotify. Guaíba Esporte, coloca ali, você vai acompanhar todos os episódios, estão disponíveis para você acompanhar o Zona do Euro. Os últimos falando também de Copa do Mundo, como há pouco fizemos, falando no material especial sobre os craques das Copas do Mundo eleitos pela FIFA. Falamos há pouco também sobre as transferências, do mercado de transferências do futebol europeu. A gente vai dar sequência ao nosso Zona do Euro, porque a gente vai voltar a falar de Copa do Mundo e agora curiosidades sobre a Copa do Mundo. Bom, falando sobre Copa do Mundo, você conhece a maldição do grupo F da Copa do Mundo? Talvez você não tenha ouvido falar, não conheça essa situação. Mas é o seguinte, nunca uma seleção do grupo F conquistou a Copa do Mundo. Lembrando que em 1982, na Espanha, tivemos o primeiro Mundial com 6 grupos. E como os grupos da Copa
são divididos por letras, portanto, desde 1982 que a gente tem o grupo F na história dos mundiais. Em 82, inclusive, esse grupo tinha o Brasil, a Itália, a União Soviética e a Nova Zelândia. Mas no fim, tivemos a tragédia do Sarriá, o Brasil não conseguiu ir adiante, foi eliminado pela Itália, que veio a ser campeã da Copa do Mundo, a Itália de Paolo Rossi. Então, o Brasil perdeu para a Itália e o grupo F que tinha o Brasil, mas não conseguiu ser campeão do mundo naquele grupo, né? Brasil e a União Soviética e a Nova Zelândia, então dali não saiu campeão do mundo. Em 86, no México, o grupo F tinha Marrocos, Inglaterra, Polônia e Portugal, mas a campeã foi a Argentina, de Diego Armando Maradona, que estava no grupo A. Em 1990, o grupo F era formado por Inglaterra, Holanda, Irlanda e Egito, e o troféu ficou com a Alemanha, que estava no grupo D. Já em 1994, ano que o Brasil foi tetracampeão do mundo, e estava no grupo B naquela Copa, que foi inclusive nos Estados Unidos, o grupo F era formado por Holanda, Arábia Saudita, Bélgica e Marrocos. E assim aconteceu em 1998, 2002, 2006, que o Brasil também foi integrante do grupo naquele ano, 2010, 2014, 2018, 2022, até chegar agora em 2026. E as seleções do grupo F de 2026, todas as 4 já foram eliminadas. A Tunísia caiu justamente na fase de grupos, uma das piores campanhas da Copa do Mundo de 2026. A Suécia, o Japão e a Holanda, as 3 seleções foram eliminadas na fase de 16avos de final. A Holanda caiu para o Marrocos nos pênaltis, a Suécia caiu para a França e o Japão, né? Todo mundo lembra aquela virada emocionante do Brasil para se classificar diante da seleção japonesa. Portanto, essa é a maldição do grupo F na história das Copas. Sempre que uma seleção esteve no grupo F, não conseguiu ser campeão do mundo. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o Zona do Euro, episódio 192 do Zona do Euro. E agora, nessa reta final do Zona do Euro, vamos com a trilha da Liga dos Campeões da Europa. A competição de clubes mais famosa do continente vai voltar. E vai voltar daquela fase de playoffs, as eliminatórias antes da chamada fase de liga. E a fase 1 dos playoffs já foi definida pela UEFA. Destaque para alguns confrontos curiosos que teremos nessa primeira fase na Liga dos Campeões da Europa. O Estrela Vermelha da Sérvia, atual campeão do campeonato sérvio, né, 9 títulos consecutivos, a maior hegemonia vigente na Europa, aguarda para a segunda fase do playoff o vencedor do Tre Fiori de San Marino e o Larne da Irlanda do Norte. Também teremos como curiosidades dentro dessa fase da Liga dos Campeões da Europa, na primeira fase de playoffs, o confronto entre o Aarhus, campeão inédito na Dinamarca, enfrentando o Lech Poznan da Polônia. Esse confronto já definido. O Borac da Bósnia enfrenta o Levski Sofia, atual campeão búlgaro, e o vencedor na segunda fase vai enfrentar ou o Biteski de Belarus ou então a Universidade Craiova, que foi campeã nacional na Romênia nessa temporada. Na sequência da eliminatória, o Thun, campeão inédito na Suíça, vai enfrentar nessa primeira fase o Dinamo Zagreb da Croácia. Também ficou definido que o Hapoel Beersheva de Israel vai aguardar o vencedor do confronto entre o Víkingur da Islândia, atual campeão islandês, e o Győri Eto da Hungria, campeão húngaro, né, surpreendendo a Hungria sendo o campeão da atual temporada por lá. Também ficou definido que o Sturm Graz da Áustria vai enfrentar o Hearts da Escócia. O Hearts, vice-campeão escocês, chegou a liderar o campeonato por 90% da temporada e perdeu o título nos minutos finais do último jogo do campeonato contra o Celtic. O Sturm Graz da Escócia, o Hearts da Escócia vai enfrentar o Sturm Graz da Áustria. Também teremos o Gornik Zabrze da Polônia enfrentando o Fenerbahçe da Turquia, também na primeira eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que são 4 fases de eliminatória dos playoffs até conhecermos as 7 equipes que vão sair dessa fase de eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa para preencher a chamada fase de liga da competição de clubes mais importante do continente na temporada 2026-2027. As grandes ligas europeias, os grandes clubes já estão garantidos na fase de liga da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Bom, gente, o episódio 192 do Zona do Euro vai ficando por aqui na Rádio Guaíba, mas lembrando, a qualquer momento você pode nos acompanhar este e os demais episódios do Zona do Euro lá no Spotify, colocando Guaíba Esporte na pesquisa.
ou então Guaíba Esporte no Deezer ou até no YouTube Music, na playlist Guaíba Esporte no YouTube Music. A qualquer momento, nas plataformas digitais, você acompanha os conteúdos especiais do Zona do Euro. Por aqui, falamos sobre os craques da Copa do Mundo na eleição da FIFA, falamos sobre essa primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, a maldição do Grupo F na Copa do Mundo e a transferência do Vieri, do Grêmio, para a Fiorentina da Itália. Na próxima semana a gente volta com mais destaques do mercado de transferências do Velho Continente, matérias especiais e histórias da Copa do Mundo. Zona do Euro vai ficando por aqui. Obrigado a todos. Tchau. Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.